Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Afonso Miguel e esta é a terceira aula de uma série de vídeos que fala sobre a modelagem de peças para impressão 3D em projetos com Arduino. Eu estou assumindo que você já assistiu às aulas 1 e 2, onde nós fizemos algumas definições iniciais e a criação de um módulo Ponte H. Neste vídeo você receberá algumas importantes orientações para que possa iniciar a modelagem de suas peças mecânicas com maior segurança. Antes de iniciar a modelagem de sua peça 3D, você precisa atentar para vários aspectos. Neste vídeo nós trataremos de 4 deles. O primeiro é o dimensionamento da impressora. O segundo são os cuidados com planos e arestas. O terceiro é o consumo consciente de material. E, finalmente, o quarto sobre limites na fabricação aditiva, os chamados suportes. O primeiro aspecto que você precisa observar é o dimensionamento da impressora que irá utilizar. As impressoras encontradas no mercado têm dimensões do espaço útil por volta de 220 mm de largura por 210 de profundidade e altura. É fundamental que você conheça estas informações antes de iniciar a modelagem, pois essa dimensão limitará o tamanho de sua peça. Se necessário, você terá que dividir o seu projeto em múltiplas partes. Uma busca rápida na internet esclarecerá essa dúvida. Nos laboratórios de engenharia de computação da PUC Paraná, temos uma impressora Ultimaker 2 Extended, com dimensões de espaço útil de 223 mm de largura e profundidade e 305 mm de altura. O segundo aspecto a ser observado diz respeito à peça modelada. Pode parecer óbvio, mas você não pode se esquecer de que ela deve ser um objeto com 3 dimensões. Arestas soltas ou planos sem profundidade não podem ser impressos. Um erro muito comum é a criação de objetos que intencionalmente deveriam ser tridimensionais, porém com faces abertas, arestas soltas ou paredes sem espessura. Em um desenho simples, isto é facilmente evitado, mas quando o desenho é mais complexo, muita coisa pode ocorrer. Tome muito cuidado. O terceiro aspecto aqui abordado diz respeito ao consumo de material para impressão. As ferramentas que preparam o arquivo final de impressão já tomam o cuidado de criar estruturas sólidas com espaços internos que lembram estruturas ósseas. Mesmo assim, se você explicitar quais partes são realmente necessárias e quais não são, você poderá utilizar o plástico de forma mais racional, permitirá uma impressão mais rápida e terá uma estrutura mais leve. É claro, você deve atentar para a economia de material, mantendo um limite mínimo de robustez. E por fim, a fabricação aditiva, ou extrusão de plástico derretido camada por camada, possui uma limitação importante. O plástico é depositado em camadas e alguns ângulos de impressão podem ser inadequados para esta técnica. Observe essa peça. Nas partes que a impressora deposita plástico sobre plástico, aparentemente tudo vai bem. Normalmente é aceitável a impressão em ângulos de, no máximo, 45 graus. Porém, em alguns instantes, a impressora terá que iniciar a impressão em regiões que não possuem nenhum suporte. Com isso, o plástico deforma ou até mesmo cai, deixando a peça inutilizada. Para resolver isto, existem 2 abordagens. Ou modificamos a peça para evitar que isso ocorra, ou implementamos suportes que podem ser removidos após a impressão. Apesar da utilização de suportes ser viável, ela deve ser evitada, pois gera um trabalho adicional além de gastar mais material. 3 são as modificações básicas que você pode fazer para evitar a utilização de suportes. Primeiro, simplesmente gire sua peça em um ângulo no qual a impressora sempre deposite material sobre material. Segundo, pense se o formato é realmente necessário. Às vezes, uma modificação simples facilita a impressão e não compromete o resultado. E terceiro, divida sua peça em partes menores, fazendo encaixes se necessários.
Se nada disso for possível, então o jeito é criar suportes. Há vários tutoriais na internet que tratam desse assunto. Inclusive, há programas que facilitam a criação desses elementos. Um programa que auxilia na geração automática de suportes é o Mesh Mixer, da Autodesk. Bem, no próximo vídeo iniciaremos a modelagem das peças mecânicas. Inscreva-se em meu canal e aguarde novidades. Um abraço.